Então, pessoal, como a gente falou, vamos continuar aqui numa revisão do conteúdo do terceiro bimestre. A gente está indo agora para o capítulo 9, que fala um pouquinho sobre genética. Vamos resolver alguns exercícios referentes à genética também. Para lembrar um pouco, né, a genética está relacionada aos cromossomos que carregam o DNA com informações aí, essenciais do nosso corpo, as características hereditárias, que a gente vai falar algumas aí, combinações também dos genes. A gente tem o genótipo e o fenótipo, né? O genótipo é relacionado ao tipo de gene recessivo ou dominante, e o fenótipo é a característica que é expressa. Okay? Começando aí pela página 256, a gente tem um heredograma falando aqui sobre a família real, né? Família de Dom Pedro, Dom Pedro II, Maria Joaquina, Dom João VI, toda a família real aqui é representada no heredograma. Com relação a esse heredograma, a gente vai responder as seguintes questões. Observando a apresentação acima, é possível conhecer mais sobre a vida de Dom Pedro I. Responde então ali, letra A, quem são os pais de Dom Pedro I? A gente volta no heredograma aqui, procura quem é Dom Pedro. Aqui Dom Pedro I, os pais dele, no caso, estão acima, né, na geração acima, e é justamente o Dom João VI e a Dona Carlota Joaquim. Esses aqui seriam os pais de Dom Pedro I. Dom João VI e Carlota Joaquim. Letra B, o que Dom Miguel era de Dom Pedro I? A gente vai procurar aqui. Aqui, Dom Miguel. Aqui, Dom Miguel. Pela associação que tem aqui entre Carlota Joaquim e Dom João VI, a gente percebe que eles dois são irmãos, estão ligados à mesma linha aqui, né, do heredograma, da descendência deles. Então, aqui ele é um irmão. E letra C, com quem Dom Pedro se casou e quantos filhos ele teve? Voltando novamente, né? Ele se casou 2 vezes, casou com a Leopoldina e com a Amélia Leutenberg. E ele teve um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos com a Leopoldina e 1 filho com a Amélia. Total de 8 filhos aí, dos casamentos de Dom Pedro I. Okay? Agora, falando um pouquinho sobre a hereditariedade, no capítulo, na página 260, a gente tem essa questão aqui. E a pergunta é: em que momento o sexo do embrião é determinado? Então, aqui no momento da fecundação, pois nesse caso aqui a gente vai ter o óvulo sempre carregando o gene sexual X, e o espermatozoide ele pode ter o X ou o Y. Então, dependendo do espermatozoide que fecundar este óvulo aqui, eu vou ter a expressão de sexo feminino ou sexo masculino, porque XX é sexo feminino e XY é sexo masculino. Qual a probabilidade de nascer um menino e a de nascer uma menina? Nesse caso, se a gente fazer a combinação,
Mas aqui é muito simples, tem 50% de chances de ter um do sexo feminino e do sexo masculino. Essa combinação é XX da mulher e aqui XY para o homem. Então, posso ter a combinação XX, sexo feminino, XX, sexo feminino, ou XY e XY, sexo masculino. Totalizando aqui 50% de chance para ambos os sexos. Continuando no livro. Na página 266, a gente tem aqui um experimento realizado por Mendel, né? Gregor Johann Mendel estudou diversas características das ervilhas de jardim. Uma delas foi a cor da semente. A gente tem aqui a coloração verde e amarela. Né? A cor amarela é a cor dominante sobre a cor verde. Então, complete os genótipos que os alelos Vzinho e Vzão de acordo com a cor da semente da ervilha e considerando a dominância da cor amarela. Então, com base nas características que a gente tem aqui, Vzão é a cor dominante, a cor amarela nesse caso. Eu posso relacionar esse grupo aqui, já que tem cores amarelas, provavelmente o outro gene aqui é um Vzão, que é o gene dominante, então acaba suprimindo a cor dele. Enquanto que o Vzinho é a cor recessiva, portanto esse aqui também tem que ser Vzinho. Senão, do contrário, ele seria amarelo também. Ok? Então tem os dois deles, Vzinho e o Vzão. Da mesma forma, a gente pode fazer essa combinação aqui, para saber a porcentagem, né, de ervilhas amarelas e verdes, com combinação genética aqui desses alelos. Então, complete os quadros abaixo e em seguida responda qual a probabilidade de nascer ervilhas amarelas e verdes no cruzamento 1 e no cruzamento 2. Então, estou combinando aqui Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, sendo assim, eu tenho 100% de chances de ter uma ervilha amarela, já que é o gene dominante no Vzão, e 0% de ervilhas verdes. Nesse caso aqui, a gente tem a combinação Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho novamente, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, tem uma porcentagem de 50% para 50% de chance de ter verde ou amarelo. Letra C. Considere que houve cruzamento dos descendentes do cruzamento 1 com ervilhas amarelas heterozigóticas, certo? Para quem não lembra, heterozigótico quer dizer que eu tenho um gene recessivo e um gene dominante juntos ali. Homozigose, ele pode ser Vzinho ou Vzão. Certo? Os dois genes são idênticos. Heterozigose quando eles são diferentes, um recessivo e um dominante. Complete corretamente o quadro abaixo e responda os itens a seguir, que seguem. No caso, eu tenho aqui o alelo para uma... Vamos combinar primeiro aqui com o cruzamento número 1, né? Os descendentes do cruzamento número 1, todos são Vzão, Vzinho, 100% de ervilhas amarelas. Então, vou ter aqui Vzão, Vzinho. E no caso, eu tenho amarelas heterozigóticas, certo? Então, comporta da mesma maneira. Para ser amarela, tem que ter um gene dominante, Vzão, e heterozigose é quando tem um gene recessivo e dominante junto. Com a combinação dessas duas ervilhas aqui vai ter Vzão, ervilha amarela, Vzão, Vzinho, outra ervilha amarela com heterozigose,
Vzão, Vzinho, outro amarela com heterozigose, e Vzinho, Vzinho, uma verde com homozigose. Quais os genótipos formados e a porção e a proporção de cada um deles? Então, nesse caso aqui, a gente tem os genótipos formados Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho, sendo que 25% é Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho e mais 25% Vzinho, Vzinho. Quais as proporções de ervilhas verdes ou amarelas resultantes? Nesse caso, eu tenho apenas 25% de ervilhas verdes e 75% de ervilhas amarelas. Ok? Colocamos aqui que esses dois aqui são amarelos porque tem o gene dominante. Sobre o filme O Extraordinário, que trata da história de Og, acho que é um garoto acometido pela síndrome de Treacher-Collins. Após inúmeras cirurgias plásticas, aos 10 anos de idade, Pullman vai à escola pela primeira vez. Essa nova etapa da vida dele será repleta de novidades, superação e força para enfrentar o preconceito e a avaliação das pessoas. A síndrome de Treacher-Collins é caracterizada por problemas de desenvolvimento dos ossos do crânio e da face, causada principalmente por alterações no gene TCOF1 e com caráter dominante. Considerando as letras T, tesão, dominante e Tzinho excessivo, para representar os alelos da síndrome de Treacher-Collins, marque X nos possíveis genótipos de Og para a síndrome de Treacher-Collins. Então, se é um gene dominante, né, ele provavelmente tem que apresentar o T dominante. Ele não pode ser totalmente recessivo para expressar, tem que ter sempre um T maiúsculo. Então, podem ser dois esse. Já que é dominante, só precisa de um alelo desse para poder expressar esse gene. Justifique sua resposta no item A. Então, eu já meio que justifiquei, né? Para ter a síndrome de Treacher-Collins, ele precisa ter um gene dominante. Por mais que nesse caso aqui tem heterozigose, tem o gene recessivo, como essa síndrome ela é relacionada ao gene dominante, então só precisa ter um desses alelos para que a doença seja expressada. A pessoa tem característica dessa síndrome. Continuando aí na letra C, considere que Pullman seja homozigoto para essa síndrome. Após alguns anos, ele se casa com uma mulher sem a síndrome de Treacher-Collins. Complete corretamente o quadro ao lado e responda as questões. Então, primeira coisa, né, ele está falando que Pullman ele tem aqui total gene dominante, né? Ele é homozigoto dominante, então ele fez uma fusão. Ele se casa com alguém e essa pessoa não tem o gene dominante, logo, a combinação de todos esses alelos aqui vai gerar aqui 100% de indivíduos com o gene da síndrome de Treacher-Collins. Então, todos eles aqui vão expressar esse gene. Qual a probabilidade dos filhos de Pullman serem
acometido pela síndrome de Anticolis, 100% vai ser uma síndrome dominante. Continuando aqui, questão número 3, sobre os genes dominantes e recessivos, marque X no item que contém as informações corretas. O alelo que determina a característica tanto com apenas uma cópia heterozigoto quanto duplicado homozigoto é chamado recessivo. Falso. Né? O alelo que determina uma característica tanto com apenas uma cópia heterozigoto quanto duplicado homozigoto é chamado dominante. Verdadeiro. Certo? No caso dessa primeira aqui, o que expressa mesmo em heterozigose, como no caso da síndrome de Pratt-Collins, é um gene dominante, né? Tem heterozigose, mas mesmo assim o gene dominante ele prevalece sobre o recessivo. Agora, continuando na página 268, a gente tem esse partezinho de completar a frase. O conjunto de cromossomos de uma célula determinada espécie eucarionte é chamada de cariótipo. No caso dos seres humanos, nós temos uma quantidade aí de 46 cromossomos, sendo eles 23 do homem, né, do sexo masculino, e outros 23 do sexo feminino. A combinação desses dois grupos aqui formam um indivíduo completo. O DNA está organizado em estruturas chamadas de cromossomos. Na verdade, são DNAs aqui, né, fitas de DNA novelados, né, enrolados aqui formando essa estrutura maior. A molécula de DNA tem formato de dupla hélice. Dupla hélice. Okay. Duas fitas aí enroladas entre si. Continuando, os genes são segmentos de DNA que carregam informações para a produção de proteínas no organismo. Os que ocupam a mesma posição dos cromossomos são chamados de alelos. Okay? Eu tenho regiões específicas aqui do meu DNA, do meu cromossoma. Essas regiões aí são chamadas de alelos. Aqui. Esses alelos eles podem ser dominantes ou recessivos. A combinação dos alelos resulta em diferentes genótipos que eles podem ser tanto heterozigotos ou homozigoto. Tá? Os heterozigóticos eles têm alelos diferentes em um gene, e homozigótico são alelos, são cópias do gene, né, em um mesmo alelo. Algumas características são transferidas ao longo de gerações em processo chamado de hereditariedade. Eles são passados de forma hereditária, de pai para filho, assim, sucessivamente. E para finalizar, a gente tem aqui o heredograma, falando dessa estrutura aqui, né, que marca a genealogia da nossa família, o heredograma.
é um tipo de representação que mostra o parentesco entre pessoas da mesma família e que permite identificar pessoas que portam determinados alelos. Indica o sexo do indivíduo, nesse caso aqui, onde o sexo masculino, quadrado, né? E o sexo feminino, a bolinha redonda. Quadrados ou bolinhas que estiverem marcados, preenchidos, né? De cor diferente, eles representam aí indivíduos que são afetados por alguma característica aí genética. Ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido a resolução. Peguem a apostila, estudem, né? E qualquer dúvida, a gente se encontra aqui novamente. Podem mandar mensagem. A gente se encontra na próxima aula.